Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está aqui na Band+. Está começando Bastidores do Poder neste domingo. Eu sou a Rose Guglielminetti e do meu lado está o Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Bom dia aos telespectadores. Estamos aí, né? No meio da Copa, com um programa falando sobre política. Pois é, e falando sobre impostos, o Brasil tem uma carga tributária que cobre impostos sobre renda, trabalho, patrimônio e consumo. Nós temos 5 tributos sobre bens e mercadorias, enquanto pelo menos 168 países têm apenas um tributo. E se fala muito há anos sobre reforma tributária, mas nenhum dos governantes que estiveram no Palácio do Planalto conseguiram fazer essa mudança. Será que o próximo governo do presidente Lula vai conseguir? Pois é, quem vai responder sobre tudo, né, sobre a reforma tributária é a advogada tributarista, a Mary Elbe Queiroz. Mary, bom dia, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Bom dia, é uma alegria estar com vocês, bom dia a todos os telespectadores. Pois é, eu brinco com o Edmilson lá no rádio, que nós temos o mesmo programa na Rádio Bandeirantes, de que eu ouço falar de reforma tributária desde que eu era criança e ainda não saiu, né? Mas primeiro, explica um pouquinho por que a carga tributária no Brasil ela é tão complexa e por que ela provoca tantas distorções. Olha, a gente tem um país gigante, né? Nós temos um país que pode ter vários países dentro, não é? E o que é que acontece? Dividido na União, estados, 26 estados e o Distrito Federal e 5.600 municípios, todos com competência para arrecadar tributos. E para se falar tributária tem que chegar a um consenso com todo mundo. E a carga tributária é alta porque se gasta muito, não é? Então, o que acontece? O país tem um alto gasto, embora preste serviços de baixa qualidade, e o que é que acontece com isso? Precisa arrecadar muito. E quem é que paga tudo isso? Somos nós, eu, você, o telespectador que está aí. Então, sempre se fala em reforma tributária. Eu trabalho em reforma tributária desde 1988 e não sai. Por quê? Exatamente porque não se chega a um consenso. E no Brasil, sempre que se fala em reforma tributária, na verdade, é um nome disfarçado para aumentar tributo. Porque carga tributária é a arrecadação em relação ao PIB. Na realidade, a gente não paga carga, a gente paga tributos. E temos um tributo realmente de primeiro mundo. Por quê? Porque é uma alta carga, uma alta taxa de tributos que se paga, né? Então, fala-se em reforma tributária e não sai. Os projetos que estão aí, atualmente a gente tem tramitando 5 projetos, especificamente temos 2, que é a PEC 45 e a PEC 110, que eu espero que realmente não sejam aprovadas. Por quê? Porque, na realidade, ela traz um discurso de simplificação, traz um discurso que vai atrair negócios e, na verdade, não é isso que vai acontecer. Então, fala-se em reforma que eu espero, sou a favor de uma verdadeira reforma tributária que simplifique, que baixe o tributo que todo mundo paga, mas é impossível baixar esses tributos. Por quê? Porque, na realidade, a gente tem que ter, primeiro, uma reforma administrativa, uma reforma do Estado para reduzir o custo. Alto custo, alto tributo que se paga. Então, não tem segredo. É igual a você que está aí e tem seus gastos. Você tem um salário X, só pode gastar até esse X. No Brasil, não. Tem-se uma forma de arrecadar, que é aumentar tributo, e com certeza no próximo ano, para cobrir todos esses gastos que estão previstos, que são necessários os gastos sociais, vai ter que aumentar tributo. A senhora disse que desde 88, fala assim, a senhora ouve falar em reforma tributária. A Constituição, que foi a última grande reforma. Certo, mas mesmo antes, né, no próprio regime militar, tal, eu já ouvia falar de reforma tributária e não saía nunca. O que saía era aumento de imposto, na realidade, sempre, como a senhora está falando. Onde é que trava a coisa? O governo não quer de jeito nenhum uma reforma tributária, mas todos os ministros que entram falando em reforma tributária, então, e nenhum consegue. Onde é que trava essa história da gente não mudar essa arrecadação, não tornar o país melhor do que ele é, se fosse feita uma reforma tributária real mesmo?
Veja, não, como eu já falei, gasta-se muito, precisa arrecadar muito, aí tem que aumentar imposto. Agora mesmo nós temos, aumentou esses benefícios o salário família, que vai aumentar. A PEC da transição, que está sendo discutida no Congresso e que deve causar um rombo nas contas fiscais, né? Pois é. E quem paga a conta? Nós, aumentando tributo. Então, mas para poder aumentar o tributo para o ano que vem, teria que aprovar um projeto, né? A senhora acha que tem os deputados e os senadores aprovariam esse aumento de tributo? Por exemplo, a volta da cobrança daquele imposto bancário, por exemplo, foi se aventado nos últimos anos, mas o Paulo Guedes não conseguiu trazer, né? Espero que realmente não consiga. Está se falando novamente numa nova CPMF, né, que era sobre movimentação financeira, para cobrir todos esses gastos, auxílio emergencial, etc. Veja, não tem fórmula mágica, vai ter que aumentar o tributo. Resta saber, vai aumentar sobre quem? Então, tem uma ilusão que aumentando a tributação sobre lucros e dividendos, veja, os lucros já são tributados na pessoa jurídica. Os dividendos que são distribuídos para a física, hoje a pessoa jurídica, as grandes empresas do lucro real, já pagam 34% de imposto sobre a renda e CSL, só esses dois. Tá? Se vier a tributação sobre lucro e dividendo de 20%, então veja, a empresa vai pagar 34% e os donos das empresas, os sócios e cotistas vão pagar mais 20%. Então vamos ter uma alta taxação de 54%. E isso com certeza vai para o preço. Não existe como ter mais gastos sem ter uma maior arrecadação. Então volto a falar, a gente precisaria rever os gastos. Por que é que se gasta tanto? Está se falando em criar mais 13 ministérios. Tudo isso são gastos que vai ter que aumentar o tributo, né? A CPMF é o tributo mais injusto que existe. Por quê? Porque você diz, não, mas é uma alíquota pequena de 0,5, 0,8. Só que isso, numa cadeia que vai lá do insumo até a indústria, até a distribuição, até o varejo, vai se acumulando esse tributo e, ao final da ponta, ele dá 8%, 10%, 12%. Então, é um aumento brutal que vai ter que se ter, né? Então, é uma opção. Por que não se consegue? Porque no Congresso estão tendo a sensibilidade de realmente não se deixar passar mais aumento de tributo. Se for passar essa PEC da transição, realmente vai ter que sair de algum lugar. E uma das opções que está se falando é imposto sobre grandes fortunas. De imposto sobre as grandes fortunas, poucos países têm. E por quê? Porque o tanto de fortuna, principalmente num país como o Brasil, que é de baixa, que não tem tanta renda alta, não vai compensar essa arrecadação e as grandes fortunas tendem a sair do país. Foi o que aconteceu, por exemplo, na França. Nenhum país tem esse tributo, exatamente porque você espanta o capital, espanta o investidor. E essas reformas que estão falando, que vão aumentar, atrair empresas, etc., não existe números, não existe segurança. O debate é muito superficial. Ninguém aprofundou para saber o seguinte, como é que vai atrair empresas se não vai simplificar, não vai reduzir a carga tributária? Agora, vamos pegar aqui os projetos que estão tramitando no Congresso. 2 deles chamam a atenção. Um é do próprio governo federal, que unifica o PIS e o COFINS, né? E vai criando ali a contribuição sobre bens e serviços, mas exclui o ICMS e o ISS. E todo mundo está dizendo que isso causa distorções, e porque é na cobrança do ICMS e ISS que tem grandes distorções. E nós temos o outro projeto que unifica todos os impostos, o ISS, o ICMS, o PIS, o COFINS e o IPI. Pelo que a senhora está falando, nenhum desses são bons, né? Mas é possível avançar nesses projetos ou não? Qual seria a reforma que o Brasil necessitaria? Eu entendi que a senhora falou, a primeira coisa que nós temos que fazer, a lição de casa, é gastar menos para poder sobrar dinheiro. Vamos supor que o governo comece a gastar menos, que a gente sabe que não vai gastar, porque já está aí com a história da PEC da transição, mas diante desse cenário, essa reforma ou essa unificação, ela resolve ou não resolve coisa nenhuma? Não resolve e vai aumentar tributo. Veja, o PIS e o COFINS. Você tem hoje o PIS e COFINS, empresas que pagam 9,25 que estão na cumulatividade, na não cumulatividade, e empresas que pagam 3, que são a maioria dos prestadores de serviços, que geram mais empregos,
que pagam 3,65. Então, veja só o que é que acontece. Vai trocar os dois por um. Para quê? Para aumentar a alíquota para 12. Então, na realidade, esse projeto, ele significa o quê? Bancos vão pagar menos, porque vão pagar uma alíquota de 5,4%, e os prestadores de serviços, ou seja, hospitais, educação, transporte, profissionais liberais, clínicas, vão pagar 12%, que hoje pagam 3,65%. Então, veja o que é que vai acontecer. Os prestadores de serviços vão ter um aumento de 300% a 600%. Meu Deus, então, mas isso vai gerar um impasse. Vai gerar um impasse, por quê? Ou teria que ter uma alíquota que amortecesse, ou teria que dar direito de crédito para as pessoas, seria uma solução. Só que se fizer isso, não dá o aumento de tributo que é esperado, entendeu qual é a mecânica? Então, veja só, a outra proposta que junta 5 tributos em um, na realidade, junta 5 tributos em 2. Mas quando é que vai acontecer isso? Hoje nós temos 5 tributos complicados e vão ser unificados em 2. Quando? Daqui a 5 anos. Então, cria-se 2, ficam 5, mas 2 ao invés de 5 serão 7. Durante 5 anos. E aí você tem ilusão no Brasil, conhecendo a estrutura tributária como eu conheço, que daqui a 5 anos, porque tem outra proposta que diz que é com 10 anos que vai acontecer isso. Ou seja, durante 10 anos pagaria os 7 tributos. Você acha que esses tributos não serão incorporados, ao invés de 5, ficarão pagando os 2? Por quê? Por conta da necessidade de arrecadação. Claro que União, Estados e municípios precisa arrecadar, mas precisa arrecadar tanto, precisa aumentar. Então, por isso que nunca sai reforma tributária, porque não se chega ao consenso. Por quê? Porque os representantes do povo, que são deputados e senadores, não concordam, mas porque o povo já não aguenta mais pagar tributo. E, veja só, esse outro que vai unificar os 5 tributos em um só, propõe uma única alíquota. Então, você vai ter os contribuintes pagando avião e pão, uma mesma alíquota. Altamente injusto. Então, não resolve o problema de reduzir a carga tributária e atrair as empresas. Parece uma questão sem solução, mas, por exemplo, tem um outro projeto que ninguém simpatiza. Eu vou pedir um tempinho para a gente poder falar desse outro projeto na volta, porque nós vamos para o intervalo. Só um minutinho. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, porque falar de tributo, gente, dá dor de estômago, mas é necessário. Então, você não vai sair daí e vai continuar conosco. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e hoje nós estamos falando sobre a reforma tributária. Sai ou não sai? No primeiro bloco você já viu que está bem complicado, mas nós estamos falando com a doutora Mary Elbe Queiroz, ela é advogada tributarista e a senhora estava falando que tem um outro projeto que tramita no Congresso e que ninguém fala dele. Por que ele está escondido? Porque é um projeto dos municípios. Então, veja, União, Estado e município, cada um quer arrancar o maior pedaço, não é? Para si. Não é? E esse Simplifica Já, ele tem um mérito. Não junta todos os tributos, só vai ter ICMS e ISS, mas já vai simplificar. Por quê? Porque tributo complexo tem um gasto maior para as empresas para apurar, para pagar esses tributos. Né? Então, esse do Simplifica Já, ele unifica ICMS e ISS, que são os tributos mais complicados. O ICMS é um dos tributos mais caros para a população, que é sobre o consumo. E aí, o que é que acontece? Ele simplifica realmente no primeiro momento, para depois sim é que tem um segundo momento que vai para os outros. Só que isso mexe com os municípios e com os estados principalmente, e os estados não concordam, porque os estados querem participar da reforma para tirar uma parte da União e uma parte dos municípios que vem crescendo a arrecadação. Então, essa daí não passa. E deixa eu só te dar um dado muito grave de débitos tributários. Hoje existem 4 trilhões de reais de débitos de pessoas devendo ao fisco. São sonegadores? Não. São pessoas que não puderam pagar, são cobranças erradas e que estão lá em 32 milhões de processos no judiciário. Meu Deus. Nesse ponto, temos uma proposta que já foi implementada, que é a proposta da transação, que eu digo que nesse cenário tributário foi o que aconteceu de melhor e de menos complicado, ou seja, ele descomplica a vida das pessoas.
o cara está devendo, não pode pagar, vai lá e faz um acordo nos termos previstos em lei, porque tem uma lei prevendo isso, e aí ele consegue, não é um parcelamento, consegue negociar esse débito e consegue ter reduções e pagar posteriormente num prazo X lá que também é negociado. Então, isso é uma forma de solucionar e de arrecadar também. Então, existem várias outras formas que não é o mero aumento de tributos, né? Por quê? Porque as empresas não aguentam pagar mais. Veja, se você olhar, depois das eleições, os investimentos pararam. Por quê? Diante da incerteza. Porque você vai investir num país ou você vai investir num negócio diante da insegurança que você não sabe como vai ficar? Não. Então, uma das coisas que tem que se fazer é exatamente a segurança jurídica da previsibilidade. Mas sabe o que vai pagar. Tá certo, Edmilson. E aí, nesse ponto, o judiciário vem contribuindo para confundir ainda mais. Porque o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, ele está gerando insegurança jurídica e o STJ com mudanças de jurisprudência. Então, hora decide uma coisa de um jeito, outra hora decide de outro. E aí, as pessoas não sabem. Agora mesmo tem discussão, uma grande causa de coisa julgada, né? Ou seja, antigamente a coisa julgada era a coisa mais respeitada. Então, quem teve uma sentença favorável, transitou em julgado, ela seria respeitada. Agora, essa nova decisão diz, não, ela não vai ser respeitada. Se o Supremo mudar, vai mudar para todo mundo a partir dessa decisão, isso que acontece. Então, você, de um dia para outro, de repente, pode não estar pagando um tributo e passar a pagar sem ter previsto esse custo nos seus produtos. Doutora, independente da PEC da gastança aí que vai chegar por 4 anos seguidos ou por 2 anos, como eles estão tentando negociar agora, independente disso, a partir de janeiro de 2023 agora entra um governo que é altamente sensível às reivindicações sindicais, por exemplo, é altamente sensível aos lobbies dos servidores públicos, principalmente por mais salários, como a gente já viu nos governos do PT anterior, e tem uma verdadeira ojeriza por privatizações, por exemplo, vender estatais para fazer caixa e tal. Diante desse quadro, diante da chegada do governo, a senhora já disse que o ideal seria o governo gastar menos, né, para pelo menos sobrar mais dinheiro, para poder talvez diminuir os impostos. A senhora tem alguma esperança de que o governo Lula mude esses conceitos todos que ele já aplicou no Brasil a partir de agora e tente fazer um governo com alguma reforma tributária justa? Veja, esperança a gente sempre tem que ter, porque senão a vida se acaba, né? Mas eu não acredito. Existe uma proposta que já foi aventada por eles de aumentar o limite da isenção da tributação de pessoa física para R$5 mil. Veja, é justo. A tabela está defasada há muitos anos. Então, hoje, quem ganha R$1.900 já paga imposto sobre a renda, o que é altamente injusto. R$1.900 não é renda, é valor para sobrevivência e olhe lá. Salário, e olhe lá. Então, se subir para 5 mil, vai ser ótimo para quem paga, só que isso perde a arrecadação. Perdendo a arrecadação, perde a União, Estados e municípios. E como é que vai sair a conta para eles equilibrarem os balanços? A gasolina reduziu, né? Foi ótimo, todo mundo antigamente chegava, era R$7, R$8, hoje está lá 3, 4, 5 na bomba. Só que os estados perderam a arrecadação. Quem vai pagar a conta disso? Está uma grande discussão lá no Supremo, que a União vai ter que ressarcir. Vai ressarcir com o quê? Vai ter que entrar nova receita. Entendeu? Como é complexo, por isso que uma reforma tributária tem todo um desafio para sair. Agora, doutora, diante dessa morosidade da gente não conseguir implementar uma reforma, o governo que não quer gastar, que é muito mais fácil, obviamente, você impor uma carga tributária pesada para o contribuinte, porque eu sempre digo o seguinte, o trabalhador comum, o consumidor comum, ele não tem como fugir do fisco, ele paga. Quem não paga é quem tem bons advogados, não ofendendo a tua profissão. Mas quem tem bons advogados e os próprios empresários muitas vezes também reclamam dizendo que a carga tributária é muito injusta, inclusive isso acaba contribuindo para que você tenha uma evasão fiscal muito grande em estados, municípios e no próprio país, né? A senhora acha que essa confusão acaba ajudando também? Veja, ajuda. Temos uma coisa super simples no Brasil, que nunca foi implementada, agora estão querendo implementar, que é a nota fiscal única para o Brasil. Você vê, 1.600 municípios, cada um tem sua nota fiscal.
Então, isso gera uma complexidade para a empresa, e complexidade é custo. É engano achar que uma grande empresa ela quer sonegar. Por quê? Porque a empresa hoje não pode mais sonegar. Você compra um carro, a distribuidora tem que emitir nota fiscal, informar para o fisco. Você compra um imóvel, o próprio cartório tem que apresentar uma declaração. Então, o banco, mensalmente, ele apresenta declarações onde informa toda a sua conta bancária, sua movimentação. Quem quer sonegar hoje tem que trazer o dinheiro debaixo do colchão. Mas aí tem um ladrão também, tem que ter cuidado. Aí, o que é que acontece? Hoje tem um cerco muito eficiente dos fiscos para fiscalizar. Então, essa coisa de dizer que há sonegação, uma empresa que tem ações em bolsa, ela não pode nem sonegar, que a ação dela cai imediatamente. Sim. Então, é uma falácia dizer isso e botar a justificativa que é a grande sonegação. Então, é preocupante essa questão social. Tem que se socorrer, vimos a pandemia, quantas empresas fecharam, milhões de empregos perdidos, né? Mas tem que ver o seguinte, quem vai pagar a conta? Porque aumentar tributos sobre o consumo, por exemplo, como esse do ISS do prestador de serviço, é aumentar o tributo do pobre. Sim. Por quê? Porque ele quem consome o produto, quem consome o serviço, né? Então, se você aumentar transportes, combustíveis, isso vai bater lá. Então, você dá com a mão e toma com a outra. A gente tem até uma coisa muito interessante no ICMS, que foi criado o Fundo de Pobreza para combater a pobreza. Só que ele aumentou 2% no ICMS de todos os produtos. Ou seja, ele tira do pobre para dar para o pobre. Exatamente. Então, tem que haver uma racionalidade, um bom senso, um equilíbrio, tem que haver um maior debate. Existem várias formas de você tentar contornar. Para mim, a melhor forma, bem imediata, seria a simplificação tributária. Tá. Ou seja, o ICMS reunir para uma só alíquota, mas os 27 estados não querem. Aí porque cada um quer pegar o maior volume para ele, né? Tá. Aí ele diz o seguinte, tem que reduzir incentivos fiscais. Você tem a Amazônia, tem o Nordeste. Quem vai abrir uma indústria na Amazônia para gerar emprego para a Amazônia? Então, e era isso que eu quero, e é isso que eu quero conversar com a senhora. Por conta da reforma, o governo acaba tampando o buraco para poder atender alguns setores e dar os incentivos fiscais ou as isenções fiscais. Aqui no estado de São Paulo, não sei se a senhora está falando de São Paulo, lembra que na época do governo Dória, quando o Dória, na época da pandemia, ele acabou suspendendo algumas isenções que ele havia dado, e aí todo mundo falou, ele está voltando a cobrar imposto. Na verdade, ele tinha tirado. Isso não acaba criando uma deformidade no próprio sistema tributário? Com certeza, estou vendo que você está entendendo bem aí das questões tributárias. Veja, deforma porque ele tira uma isenta, outra dá. E é isso que eu falei, é uma insegurança jurídica. Por exemplo, a indústria farmacêutica, remédio é essencialíssimo. Né? Entretanto, você tem taxação alta. Agora, tributar o supérfluo, avião, barcos, uísque, vinhos, etc., isso é justo. Por quê? Porque aí você realmente vai estar tributando o consumo de quem tem mais. Sim, tá. Certo? Então, teria que partir para fazer realmente um equilíbrio e procurar aos poucos, eu sugiro que aos poucos vá se fazendo ajustes. Essas reformas bombásticas, com grandes mudanças, elas complicam mais. Porque hoje, se nós temos 39 milhões de processos sendo discutidos no judiciário, essas reformas elas vão trazer mais de 200 emendas constitucionais. E aí vem a questão, os advogados vão descobrir, como a gente já está discutindo, várias ilegalidades, inconstitucionalidades no que vai ser cobrado. E você está dizendo, essa reforma, se ela fosse aprovada esse ano, que não vai, ela só poderia entrar em 2024. Mesmo os 5 tributos com mais 2, 7 tributos. Por quê? Porque tem o princípio da anterioridade. Então, o tributo para aumentar tem que ser por lei e antes do ano subsequente, tá? Então, só que essas emendas constitucionais, elas têm embutido a necessidade posterior de uma lei complementar e tudo está para ser discutido na lei complementar. Então, mesmo que se aprove a emenda constitucional, vai depender da aprovação de outra lei. E aí haverão debates que a gente não sabe nem o conteúdo dessa lei. Então, há uma desinformação, há uma falta de transparência nesses projetos. E, na realidade, quando o povo e os próprios órgãos de imprensa, eles estão embarcando na discussão. É uma reforma para atrair investimento, desonerar o pobre, simplificar.
Quando a gente vai para o texto, não é nada disso que a gente encontra. É que eu estava lendo. Doutora, eu ficaria mais um tempão aqui conversando com a senhora, porque eu acho que a senhora pega um assunto que ele é muito espinhoso e consegue transformá-lo leve. Mas eu vou dizer para a senhora, essa história de cobrar tributo de vinho, o Edmilson até se mexeu aqui na cadeira, porque ele tem uma adega na casa dele. Uma adeguinha, né? É justo que ele pague um pouco mais. Eu fico conformada com a alta taxação dos cosméticos. Eu também, concordo. Muito obrigada e bom domingo para a senhora. Obrigada para vocês também. Um abraço. Edmilson, você vai ter que pagar mais impostos. Mais caro, né? Mas está muito caro, porque ele já sofre o problema do dólar, né? Que a maior parte dos bons, tem vinhos bons no Brasil, evidentemente, mas a maior parte é estrangeira. E daí o preço deles vão lá em cima por causa do dólar. E daí vai ter mais imposto em cima, nós não vamos mais poder tomar vinho. Você assim, vai querer tomar vinho, vai ter que pagar mais caro. Gente, eu quero agradecer você. O que eu quero, gente, é que resolva a história da tabela do imposto de renda. Se resolver isso, para mim, tá ótimo. Seria bom. Na semana que vem, nós estaremos de volta com mais um assunto aqui importante para poder discutir o seu dia a dia, o mundo da política e da economia. Um abraço para você, boa semana. Tchau. Até domingo que vem. Tchau.